Uma ótima tarde para todos vocês. Top News a partir de agora, fechamento de mercado. Vamos trazer aqui as últimas notícias do dia. Movimento das bolsas, como vocês já sabem, né, do Brasil e do mundo. Entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Hoje é sexta-feira. Fechamento do dia e da semana. Para o fechamento da semana, a gente tem ele sempre aqui com a gente, o seu Marco Saravalli. Ele está chegando daqui a pouquinho por aqui. Mas antes, uma ótima tarde para todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo aí desde o início da nossa programação ao vivo. Quero agradecer a sua audiência, é sempre muito importante para nós. É claro, sempre com aquele pedidinho básico aqui, né? Não esqueça de deixar o like na nossa programação, se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós, para que a gente consiga atingir as nossas metas. A gente está bem pertinho de chegar nesses 500 mil inscritos e a gente conta com todos vocês para isso. Mas vamos lá, vamos falar de mercado, vamos lá para o nosso giro. Deixa eu trazer aqui, aliás, o meu telão do Profit da Nelogica para poder a gente ter como que a gente vê com esse Bovespa. O Bovespa que, depois de dados do IPCA dessa semana, formou um verdadeiro rally. Mas, pelo segundo dia consecutivo, vem em queda. Olha só, 0,27%. Agora a gente está nos 106.175 pontos. Lembrando, quem acompanha aqui a programação da BMC News e assistiu o fechamento, né, do mercado dessa quinta-feira, acompanhou aqui a análise técnica do Júlio Chartoni da Sarinvest, analista técnico da Sarinvest, e ele trazendo para a gente uma análise gráfica do índice Bovespa, mostrando que até os 105 mil pontos se trataria ali realmente de uma correção. O que a gente tem agora é aqui o Ibovespa nos 106 mil, ele mostrou que realmente a gente poderia bater aí os 105 nessa sexta-feira, e foi exatamente isso que aconteceu logo depois, ali minutos depois da abertura do pregão. Então a gente tem agora aqui 0,29 de queda, mas o Ibovespa nos 106.149 pontos, mais ou menos o patamar de onde, né, o Ibovespa chegou com esse rally depois dos dados da inflação aqui no Brasil. No dólar futuro, a queda é de 0,22%, moeda americana cotada a 4,92. A mínima do dia a gente foi a 4,90, máxima 4,97. Esse patamar aí de 4,90, né, do dólar a gente já não via, gente, desde 2020. É isso, é o que a gente tem aqui por enquanto. Daqui a pouco eu trago o resumo da semana aqui para vocês. Mas as altas e baixas aqui do dia, a gente tem ali, ó, CSNA caindo mais de 7%. Tem outros papéis do setor de siderurgia e mineração. A gente teve uma queda da commodity, inclusive, hoje na segunda sessão dos contratos futuros da Alian, a gente teve queda de mais de 1%. A gente tem a maioria do setor em queda, inclusive a Vale caindo 1,14%, os Minas 1,44% de queda, CSN Mineração 2,05%, CSNA 7%, ou seja, em alta mesmo, está indo na contramão Gerdau, Tupi, Ferbasa e Gerdau Metalúrgica. Mas a maioria do setor permanecendo aqui em queda. No setor de petróleo, que a gente tinha a cotação da commodity hoje durante todo o período da manhã em alta, a gente tem Petrobras aqui subindo 0,77%, Prio também sobe, Enate que vai subindo aqui 1,61%. Aí aqui na contramão a gente tinha Vibra Energia, Petro Recôncavo e 3R Petróleo em queda. Nesse momento, né, de fechamento aí já de petróleo, a gente permaneceu com o petróleo Brent a $86 o barril, 86 dólares e 33 cents. Já lá na Bolsa Americana, né, tivemos dados importantes sendo divulgados hoje por lá, produção industrial, vários números que saíram e que a priori, né, chegaram até levar os números da Bolsa Americana para cima, mas saiu, o mercado foi digerindo um pouco mais, foi um dia de pouco mais de volatilidade por lá. Agora a gente tem Dow Jones em queda 0,63%, S&P 500 0,48% de queda, Nasdaq 0,62% de queda. Lembrando também que a gente já começou com a temporada de resultados nos Estados Unidos, JP Morgan, por exemplo, e aliás os resultados dos bancos chegaram ali surpreendendo um pouco o mercado, né, mesmo diante de toda aquela situação que a gente acompanhou no sistema financeiro americano. Vou até trazer aqui a atualização do JP Morgan para poder a gente, né, acompanhar de como que a gente está com o papel agora, que subia já desde o pré-mercado, agora está subindo 7,24%. Temporada de resultados só começando, gente, tem muita coisa ainda para poder sair por lá, a gente vai acompanhando por aqui, mas antes de a gente seguir e trazer nosso giro de notícias, deixa eu trazer ele, que já está aqui na nossa bancada, no nosso estúdio, para poder falar um pouco sobre esse dia e essa semana também, seu Marco Saravalli. Boa tarde para você, sexta-feira. E aí, Marco Saravalli, esse mercado? Parece que o Ibov vai, então, fechando aí a gente já pode dizer que é a melhor semana de 2023, né, Marco? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Seja muito bem-vinda de volta, hein? Agora sim. Pois é. Boa tarde a todos. Realmente tivemos uma semana repleta de boas notícias no Brasil e também no mundo.
começando com o nosso IPCA aqui no Brasil, dando fôlego, pelo menos para termos a esperança, né, a expectativa de que podemos começar a reduzir os juros. Alguns economistas ainda muito críticos, mas o mercado querendo precificar a possibilidade de começar a reduzir juros o quanto antes, né? Provavelmente na reunião de junho, mas ainda esse ano a gente deve ter um patamar menor de Selic, taxa básica de juros, aqui no Brasil. Isso impulsionou muito forte a nossa bolsa por aqui. Também a gente teve o índice de inflação nos Estados Unidos, também na China, ao redor do mundo, mostrando que talvez a inflação tenha chegado no pico, né? E a dúvida continua sendo a velocidade de queda dessa inflação no Brasil e no mundo, e consequentemente qual seria o ritmo do Banco Central, sobretudo o Banco Central americano. Mas os investidores voltando a aumentar seu apetite por risco, não só para ações, né? Mas a gente acompanha também no mercado, por exemplo, de criptomoedas, ativos alternativos, vamos dizer assim, sendo talvez a melhor alternativa de investimento nesse ano de 2023. Por outro lado, a gente vê talvez até o gráfico, né? Na nossa seção de gráficos, eu vou mostrar também um pouco sobre o comportamento do dólar em relação a diversas moedas, né? O famoso DXY, mostrando que a gente está passando pelo quarto bear market de dólar nesses últimos 50 anos. Então, é um movimento muito mais global do que local e a gente vai vendo aí realmente o nosso câmbio aqui em patamares devendo se sustentar ao longo da semana, ao longo das próximas semanas, abaixo de R$5. É isso que a gente acredita e é isso que a gente vai discutir também muito ao longo dos próximos dias, tá? Então, realmente o mundo todo, e aqui no Brasil não foi diferente, o mundo todo voltando a tomar risco e, como a Débora falou, também os resultados devem reforçar, impulsionar também as bolsas americanas e as bolsas mundiais para cima também na semana que vem. É isso aí, Marco, eu até trouxe aqui só para a gente já ir acompanhando, olha, o índice Bovespa com gráfico semanal, né, com a queda que a gente tem, tanto de ontem como de hoje, não foram quedas tão fortes assim para poder devolver todo esse rally que a gente acompanhou nessa semana. Então a gente ainda tem uma alta de 4,99% para o índice, né, Ibovespa, fechando então a semana no patamar positivo, 5% de alta acumulada. Se a gente olhar no monitor de mercado também, aqui está na variação semanal, quem mais acumulou ganhos aqui, olha só, setor de turismo aparecendo por aqui. É claro que com o dólar também, né, Marco, nessa casa aí dos R$ 4,90, é importante, sempre eu friso bastante por aqui, companhias aéreas que têm as despesas dolarizadas, e aí vem aqui, olha só, Gol 15,51%. Também tivemos prévias operacionais aí das companhias, né? Então, tanto de Azul como de Gol, mas o dólar, eu acho que isso pesou também muito positivamente para esse setor de aéreas e turismo. Também foi um grande destaque essa semana, né, Marco? Com certeza. Acho que pelo menos também o mundo querendo passar por um cenário que é um cenário olhando para o copo meio cheio, olhando para o cenário mais benigno, né? Ou seja, ninguém está colocando na conta agora uma recessão forte nas principais economias, o que acaba beneficiando, sobretudo, aqueles ativos com maior beta, com maior risco, que foi a discussão que eu tive, né, em relação à estratégia durante essa semana. A gente discutiu muito isso. Será que é o momento de aumentar o beta das nossas carteiras? Para quem é investidor, para quem tem um perfil, para você que já investe em bolsa há muito tempo, muitos anos, a gente acredita que sim, tá? O cenário continua super desafiador, mas talvez essas ações que são destaque desta semana poderão continuar sendo destaque ao longo das próximas semanas, tá? Vamos pegar aqui o caso da Azul particularmente, tá? A Azul, ela está basicamente antes da pandemia, ordens de grandeza, tá? Ela fazia 3,5 bilhões de reais em geração de caixa operacional em EBITDA. Esse ano provavelmente ela vai fazer 5 bilhões. Então ela está num melhor momento do que antes da pandemia. Só que as ações estão sendo negociadas no pior momento da pandemia. Ou seja, a companhia operacionalmente ela está melhor, só que as ações ainda estão muito distantes de preços que já estiveram lá em 2019. Então existe realmente muita assimetria, é lógico que existe ainda muito risco, mas também começam a surgir belíssimas oportunidades. Então, se na semana que vem nós continuarmos realmente nesse movimento global de menor aversão a risco, essas ações de maior beta, de maior risco, maior perfil de risco, devem continuar se destacando, tá? Turismo, CVC, Azul, essas ações mais agressivas podem continuar em destaque na semana que vem, que é sempre o resumo, né? Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez no Top News, é sempre o debate que a gente faz um pouco analisando
não só o que foi essa semana, mas também expectativas para a próxima semana, tá? Então, continuando esse movimento de menor aversão a risco, esses destaques que foram positivos nessa semana devem continuar sendo também na semana que vem. E a gente acredita sim que faça sentido para você que é investidor de bolsa aumentar a posição e aumentar o beta da sua carteira nesse momento de que o mundo está querendo comprar, né, menor inflação, talvez menores juros, né, daqui a pouquinho, né? Lembrando o que é menor juros. A gente vai ver nos nossos gráficos daqui a pouquinho, tá? Mas existe espaço realmente de queda de juros logo em breve nos Estados Unidos também, e é isso que o mercado vem precificando, antecipando no mercado de renda variável no mundo todo, né? Marco Saravalli até trouxe aqui o gráfico da Azul, tá? Estou aqui com o gráfico mensal, só para poder a gente conseguir ver até 2019, foi quando você trouxe aqui realmente, olha, 2019 a Azul, a gente estava aqui com a Azul em R$57, 57, quase ali, estava na casa dos 60, né? E aí a gente realmente perdeu um pouco. Aí aqui essa marca aqui, essa queda que você acompanha em todos os papéis aí da Bolsa, foi justamente aí com o início da pandemia. Agora a gente tem a Azul a R$11,48, como o Marco disse, né, gente? Destaque foi dessa semana, pode ser para a semana que vem. Já deixa anotado aí no papel, Marco. Então a gente dá para poder ver aí, e tem espaço mesmo aí e o papel para todo esse upside aqui, talvez, então, porque tem um espaço de valorização aí grande, né? Se a gente estiver falando de recuperar os preços pré-pandemia, eu não acredito. Acho que seria... Aí é muito, né? Teria que trabalhar com um cenário muito otimista. Porque ao mesmo tempo que a gente tem o dólar agora ajudando, a gente tem por outro lado também o petróleo, que está num patamar que não ajuda em nada. E a gente também tem essa incerteza em relação ao que vai ser de um cenário de desaceleração da economia americana. Isso no lado da demanda. Mas a gente tem fatores positivos e até os dados operacionais, tanto de Azul como Gol, mostram que, pelo menos aqui no mercado local, o desempenho tem sido bastante forte. Crescimento da ordem de 15% a 20%, né, da demanda por voos, né, e essa expectativa. Então, a gente tem realmente uma companhia, falando particularmente da Azul, que não precisa mais de aumento de capital, não precisa mais de novas captações no curto prazo, deve ter uma geração de caixa 0 a 0, ou seja, não deve ter destruição de caixa de valor, mas ainda com múltiplos muito baixos, né, com preços muito baixos, só que com um EBITDA, quando a gente fala de geração operacional de caixa, muito maior do que já foi até mesmo pré-pandemia. Chama atenção, mas não é um business tão trivial assim, tem muito investidor que não gosta de investir nada, não ter posição nesse setor. Então, fica realmente o lado. Quero adicionar, Marco, quero adicionar beta na minha carteira? Azul é uma das alternativas, você vai adicionar muito beta na sua carteira, mas se continuarmos com esse rally da Bolsa, né, com essa tendência de valorização, esse menor aversão a risco, esse tipo de ação que vai subir muito mais e vai acelerar seus ganhos, né? Não adianta também querer na alta, né, participar da alta com uma carteira super conservadora. Se você tem perfil de risco, tem realmente procurar outros ativos com maior risco para você também surfar numa alta e acelerar realmente essa recuperação das quedas que tivemos recentemente. Perfeito, seu Marco Saravalli. Deixa eu só trazer algumas informações aqui para o pessoal. A gente sabe que está rolando aí essa visita do Lula à China junto, né, com com uma grande comitiva, inclusive. Então a JBS firmou um acordo com o Banco da China para concessão de crédito para exportação com prazo de até 4 anos. O anúncio aconteceu justamente durante essa viagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao país. A Friboi, marca pertencente ao portfólio da JBS, firmou parceria para usar a estrutura da WHG para a distribuição de seus produtos na China. Já a Seara, empresa de frangos e suínos da JBS, anunciou a aquisição de 280 caminhões elétricos da Jack Motors, que serão aí utilizados na distribuição local de produtos no Brasil. Enquanto isso, a Eletrobras informou ao mercado que adquiriu as participações da CEMIG nas hidrelétricas Retiro Baixo e Baguari. As duas usinas estão localizadas em Minas Gerais e possuem contrato de longo prazo no mercado regulado de energia. O valor total da operação foi de R$ 593 milhões. As aquisições devem aumentar a capacidade instalada operacional da Eletrobras em mais de 88 megawatts. Com a operação, a companhia passará a deter o controle acionário dos ativos, consolidá-los em seu portfólio, adicionando R$ 202 milhões de EBITDA. O CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira, ele disse que essa transação representa um passo importante na simplificação da companhia e reforça a presença da energia renovável.
Bom, e a Petrobras, gente, recebeu a autorização da ANP para retomar a produção no polo Bahia Terra. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A Petrobras confirmou que recebeu a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para retomar a produção de instalações do campo de Fazenda Bálsamo, dando continuidade aos trabalhos de desinterdição do polo Bahia Terra. Segundo o comunicado, a estatal iniciou a execução dos procedimentos operacionais necessários para o retorno seguro do processo produtivo desse campo. Quando somado à produção de instalações previamente autorizadas, o polo terá o restabelecimento de aproximadamente 36% da produção total. E o UBS-BB tem recomendação de compra para a Braskem e o preço-alvo é R$ 26. Para o banco, as ações da companhia agora estão sendo negociadas a múltiplos interessantes com queda robusta dos últimos meses. Por isso, o UBS elevou a recomendação da Braskem de neutro para compra. E a XP tem recomendação de compra para a Cury, com preço-alvo a R$ 17. Em relatório, os analistas da instituição financeira afirmaram que os dados operacionais no primeiro trimestre desse ano da companhia vieram fortes, uma vez que os lançamentos aumentaram consideravelmente no período para R$ 1,4 bilhão, uma alta de 81,8% na comparação anual. Já o preço médio por unidade vendida aumentou mais 16%, abrindo espaço para que a Cury continue adicionando rentabilidade em suas operações, segundo a corretora. E a gente vai continuar falando de mercado por aqui, mas é logo mais depois do intervalo. Você aproveita para se inscrever no nosso canal, para deixar o like na nossa programação. Daqui a pouco a gente está de volta. Até já! PMC News. Informação que gera valor.
Estamos de volta. Deixa eu trazer mais um giro de notícias aqui para vocês, para poder a gente entender como que a gente está aqui com esse mercado. São, nesse momento, 4 horas e 29 segundos. Temos aqui, olha só, dólar futuro ainda numa queda de 0,23%. Deixa eu só trazer aqui, né, na pontinha para a gente ver a cotação, R$ 4,92 é o que a gente tem agora. Finalzinho já, né, dessa sexta-feira, desse pregão de sexta-feira, dólar futuro permanecendo aqui nessa queda de 0,23%. Lembrando que a nossa mínima do dia foi de R$ 4,90, a máxima R$ 4,97. Estamos agora aqui a R$ 4,92. No índice Bovespa, a gente tem acumulado agora na semana uma alta de 5,21% e nesse momento a queda na intraday é de 0,36%. E Bovespa voltando, inclusive, aqui, deixa eu trazer no diário para a gente dar uma olhada, voltando aqui para os 106 mil pontos, olha, 106.084 pontos. Lembrando que a mínima do dia do índice foi 104.934 pontos, mas logo recuperou os 105 e agora a gente está aí, né, acima dos 106 mil pontos, pelo menos, né, nesse momento. Vamos ver, ainda faltam alguns minutinhos para poder a gente encerrar esse pregão, né, de sexta-feira por aqui. Não mudou muito o cenário de altas e baixas, tá? CSNA que vai ali, ó, 7,61% de alta, Cielo está aqui, 3 de queda, aliás, CSNA. Cielo está aqui subindo 3% nesse momento, por enquanto. Marco Saravalli, vamos falar um pouquinho sobre essa ata do FONC, que era outra informação importante que a gente tinha aqui para essa semana, existia uma expectativa muito grande. E sabe o que me chamou a atenção, Marco? Na verdade, não só de agora, né? A gente já tem visto ali, tanto aqui no Brasil, a gente viu, tá vendo o executivo comprar uma briga ali contra o Banco Central. Lá nos Estados Unidos, essa semana, o FONC trouxe ali na ata uma expectativa de recessão. A Casa Branca se manifestou, já dizendo que não tinha nada disso acontecendo. Inclusive, em entrevista ali, a porta-voz da Casa Branca dizendo que o Biden estava bastante irritado, né, com essa ata do FONC, porque, na opinião ali deles, não, a economia do governo Biden não traria aí esse momento de recessão. Qual que é a tua opinião, Marco Saravalli? Você vai pela ata do FONC ou você acredita muito mais aí nesse cenário que a Casa Branca desenha diante do que a gente tem nesse cenário econômico lá nos Estados Unidos e, claro, também baseado nos dados que a gente teve divulgados essa semana? Bom, primeiro vamos recordar o conceito, né, o conceito econômico de recessão. Parece assim, recessão que o país vai andar 4, 5, 8, 10% para trás. A recessão, basicamente, são 2 trimestres consecutivos de crescimento econômico negativo. Então, é apenas um conceito econômico. Não? Agora, quando a gente olha para alguns conceitos, a gente não consegue traduzir numa redução muito drástica da inflação. A gente consegue criar expectativas de uma redução muito drástica da inflação, caso a gente não passe por alguma desses racionais, alguma dessas características. Ou vamos ter que precisar de desemprego mais forte, né, ou realmente da economia mais fraca. Algum desses fatores a gente vai ter que encontrar para que a inflação comece a realmente ceder de uma forma mais rápida. Acho que a boa notícia dessa semana, em relação ao CPI, tivemos um indicador abaixo das expectativas, mas o grande indicador é que paramos de piorar, né? Então chegamos realmente num pico. Agora, a leitura, pico em relação à velocidade, né? Velocidade de expansão da inflação. Agora, quando realmente vamos ter no acumulado de 12 meses essa inflação realmente perdendo força, a gente vai ter necessariamente ter um cenário de uma atividade muito fraca ou sim recessão. Então, acho que mais do que discutir aqui se vai acontecer recessão ou não, eu acredito que sim, tá? Economicamente, em termos da definição econômica, a discussão deveria ser qual que é a intensidade que a gente precisa para ter um equilíbrio de uma inflação que comprime, né? Ou seja, que dificulta mais a expectativa de longo prazo, mas a leitura é muito mais a intensidade dessa recessão do que se vai ocorrer ou não. Eu, Marco, acredito sim que possa acontecer, mas talvez um soft landing, né? Ou seja, algo muito próximo de zero, algo que não prejudique realmente o ritmo da economia americana, né? E acho que a discussão que a gente vai ter muito mais para frente, 2024 para frente, é que também, por outro lado, a gente tem a China também querendo reestimular, né? Colocar novos estímulos na economia. Agora, eu trabalho sim com um cenário, ainda acho que é bastante provável, né? Que ocorra assim, uma recessão, mas recessão branda, nada que traga realmente prejuízos
para o crescimento de longo prazo da economia norte-americana. Perfeito, seu Marcos Saravalli. Vamos continuar falando mais sobre esse cenário, né, e sobre os dados aí que foram divulgados e para onde a gente deve olhar a partir da semana que vem, né, gente? Para isso eu quero trazer para o nosso papo aqui o Matheus Spieser, que é estrategista da Empíricos. O Matheus já está aqui para conversar com a gente, fazer esse fechamento de mercado. Muito obrigada pela sua companhia, Matheus. Seja sempre bem-vindo aqui ao Top News. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer poder contribuir com o motor de vocês. Maravilha. Matheus, deixa eu começar falando sobre Brasil. Estava até batendo papo com o Marco aqui, né, sobre Estados Unidos, mas deixa eu começar aqui pelo Brasil contigo. A gente teve esse dado aí de IPCA essa semana, foi o que incentivou esse rally que a gente acompanhou aqui na Bolsa essa semana. E muito já vem se falando, né, o mercado até precificando também, os prováveis cortes na taxa básica de juros. Esse cenário dessa deflação que a gente acompanhou agora nesses dados divulgados, muda alguma coisa da expectativa de vocês, né, Empíricos, em relação a essa taxa básica de juros? Você acha que esse dado, mesmo com o núcleo que a gente teve, é o suficiente para o Copom já mudar essa estratégia e já começar esses cortes aí nos juros que são tão esperados e estão sendo tão cobrados, inclusive, por esse governo atual? Perfeitamente. Quando a gente observa a política, na verdade, ela é muito mais preocupada com a ancoragem das expectativas do que propriamente com dados de alta frequência. O Roberto Campos Neto já falou muitas vezes. É claro que dados a menos ou dados que reforcem uma desaceleração da inflação contribuem sim para a tese de que o Copom possa vir a flexibilizar a sua política monetária. Entretanto, a gente precisa lembrar que ele vem reagindo principalmente às ancoragens das expectativas, que estão muito mais relacionadas, propriamente dito, com o arcabouço fiscal e com as perspectivas propriamente fiscais do país. Naturalmente, a gente teria essa desaceleração, já esperando uma provável reaceleração da inflação no segundo semestre do ano e, consequentemente, poderia vir a assustar o mercado. Portanto, reagir apenas ao dado de inflação, não acredito ser prudente, não acho que ele vai mudar a conduta. Ele pode usar, sim, como argumentação para que no futuro flexibilize, ou seja, a gente já pode ter sinais de flexibilização no comunicado, no discurso de algumas autoridades, na própria ata que ele possa vir a apresentar, mas flexibilizar já na próxima reunião de maio, acredito não ser o caso. Aliás, provavelmente, no nosso entendimento, a expectativa principal é que ele o faça apenas no começo do próximo semestre, não mudando nenhuma meta de inflação neste trimestre agora, neste segundo trimestre, no qual nos encontramos. Portanto, foi importante o dado de inflação, sem dúvida, não vou tirar o mérito do dado em si, mas ele sozinho não nos conta tudo, né? Ele é um dado necessário para a gente começar a discutir uma flexibilização, mas ele não é suficiente, precisam de outros fatores para que a gente possa dialogar com esse provável e esse engatilho para as ações de flexibilização monetária. Perfeito, Matheus. Agora, olhando, então, tomando como referência esses dados e tomando como referência, por exemplo, até o Marco estava comentando aqui há pouco, chegamos ao topo ali do que poderíamos, né, em relação à inflação e parece que o cenário começa a se reverter agora. Para onde o investidor deve olhar diante de tudo que a gente tem nesse momento? Qual que é a oportunidade que o investidor pode começar a perceber a partir de agora, a partir do momento em que a gente começa a ter esse cenário de desinflação aqui no Brasil começando a acontecer, um CPI vindo abaixo, né, da expectativa, ou seja, dá para poder já ter alguma oportunidade ali para o investidor colocar no radar, na tua opinião? Sem dúvida. A princípio, nós temos diferentes vertentes, diferentes frentes em que podemos atuar em um momento de que provavelmente começaremos a discutir flexibilização. Porque essa é a sinalização importante, né? Quando a gente começar a precificar uma queda dos juros, aí sim os ativos de risco vão reagir de maneira mais enfática. Acontece que, em grande parte, a gente tem algumas frentes de atuação muito relevantes no Brasil. A primeira delas é que o juro, apesar de começar a cair, provavelmente no segundo semestre, ele vai continuar elevado. Então, o investidor ainda pode se valer de um caixa avantajado que renda no Tesouro Selic, né? Possa render um fundo DI, render o CDI mesmo, porque ele vai continuar em 2 dígitos na nossa percepção por algum tempo, tá certo? Não vai sair de 2 dígitos
tão logo como algumas pessoas já estão começando a achar, né? Não é porque vai começar, pelo contrário, vai ser muito gradual essa redução, provavelmente. A segunda frente de atuação que a gente pode explorar são os próprios títulos do Tesouro com vértices mais longos indexados à inflação, que são os nossos favoritos. Porque a partir do momento que a gente começar a reduzir os juros, e claro, de maneira sustentada, com alinhamento das expectativas futuras, esse processo também vai permitir ganhos à marcação a mercado sobre esses títulos do Tesouro, né, em especial os de vértices mais longos. Então, uma composição de títulos do Tesouro indexados à inflação pode sim fazer sentido para o investidor. E para fechar, ainda no ambiente doméstico, o que a gente tem é uma bolsa muito barata. É claro que existem muitas incertezas sobre os próprios rumos da bolsa, mas nós defendemos uma posição neutra, ainda que pequena, de bolsa na carteira dos investidores. Claro que o percentual, propriamente dito, vai variar em função do seu perfil de investidor, se é mais conservador ou mais arrojado. Mas mesmo os mais conservadores, nós entendemos como possíveis candidatos a ter alocação em bolsa, por conta dos valores muito descontados. Eles teriam uma alocação menor, relativamente a um perfil mais arrojado, mas ainda assim vale a pena, até mesmo porque quando a gente começar a reduzir esses juros, a gente pode ter, de maneira muito semelhante ao que aconteceu no passado, um ciclo positivo para ativos de risco. Vamos nos recordar que o último ciclo de flexibilização da política monetária, sob a gestão Gillon Goldfein, do Banco Central, também possibilitou um bom marketing dos ativos brasileiros entre 2016 até 2019. A gente teve a pandemia posteriormente, né? Mas esse ciclo pode ser sim positivo para ativos de risco, porque bate no DCF, bate na projeção de fluxo de caixa, no desconto desses fluxos de caixa. Neste contexto, tem espaço para a bolsa. E para fechar essas frentes, né, de atuação, a gente vê novamente o dólar indo abaixo de R$5. Isso é importante porque caso o investidor não tenha posições em dólar ainda, nós entendemos que precisa ter posições neutras em dólar, né, para proteger moeda forte propriamente dita. E lá fora pode deixar no caixa, né, no que possa ser um título do Tesouro americano curto, que tenha liquidez, etc. A gente consegue ver aqueles veículos de money market justamente para ter posição em dólar, pura e simplesmente, até mesmo porque agora a gente tem juro rendendo patrimônio de maneira mais relevante, né? Antes a gente não tinha juro nenhum lá fora nos países centrais, e agora a gente tem. Então a gente pode se valer dessas diferentes frentes de atuação. O investidor, mesmo investidor de varejo, tem muitas oportunidades neste momento para construir uma carteira balanceada, diversificada, com responsabilidade, porque o cenário é incerto, a gente não pode ser ingênuo também. O país passa por um momento delicado, o mundo pode entrar por uma recessão. Ouviu o Saravalli falando anteriormente, de maneira brilhante, ele colocou o fato de que não sabemos a profundidade ou a duração da recessão. O pessoal sabe, vai ter uma recessão, pode ser uma recessão leve, não necessariamente vai ser uma recessão profunda e duradoura, né? Pode ser uma breve recessão, como foi colocado na ata do FED. Então, um momento de incerteza, então a diversificação deve ser privilegiada. Questões de proteção também fazem parte, né, dessa alocação do investidor de varejo. Perfeito. Matheus, deixa eu trazer aqui para esse nosso papo ele, o senhor Marcos Saravalli, que está por aqui para poder fazer parte aqui desse fechamento de mercado. Ele também tem perguntas para você. Marco. Boa tarde, Matheus, tudo bom? Tudo certo, Marco, tudo ótimo. O Matheus, eu vou começar de trás para frente. Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas como você tocou no ponto do câmbio agora, acho que está todo mundo ansioso, né, em relação a câmbio. E eu vou começar pela pergunta mais fácil que tem em relação ao câmbio. Não é o preço do câmbio, não é o patamar, mas no sentido de que quem está determinando o nosso câmbio agora no curto prazo, né? É um fator único e exclusivamente externo, é um fator único e exclusivamente interno, né? Para quem a gente dá o benefício ou a crítica, né, em relação a furar esse patamar psicológico de R$5 agora no curto prazo, né? Perfeitamente, excelente pergunta. Eu entendo que o câmbio hoje ele esteja mais responsivo ao ambiente doméstico. Então, quando a gente pensa em câmbio, né, é sempre muito difícil cravá-lo, né? Os economistas adoram projetar câmbio e adoram errar também essa projeção. Porque, na verdade, é muito difícil, porque ele é vítima de diferentes variáveis. A gente tem um câmbio de equilíbrio, entre aspas, que colocaria em equilíbrio a balança de pagamentos, mas também sobre este valor, quanto vai ser? Depende do modelo, né? São modelos bem robustos, muitas vezes, mas estaria entre 4,70 e 4,80. Só que sobre esse valor, a gente tem vários ruídos, dos quais se destacou ao longo dos últimos anos o CDS, né, risco país.
Então, quando esse CDS arrefece, a gente tem um ganho relativo da nossa moeda, fica menos arriscado o Brasil. E uma segunda frente de atuação, né, além dessa ambientação doméstica um pouco mais positiva, é a própria força do dólar. Aqui a gente pode medir pelo DXY. Ano passado foi um momento de dólar muito forte no mundo, o DXY ganhando muito espaço. E a gente observou o DXY, na verdade, devolvendo há alguns meses parte desses ganhos. Ele tentou novamente se tornar mais robusto no início desse ano e já devolveu boa parte do que ele tinha caminhado. Neste contexto, se a gente entender que os Estados Unidos deixem de subir juros, né, deixe de ser atrativo esse fluxo todo que a gente estava indo, até mesmo entre uma recessão, não seja necessariamente uma recessão global ou uma recessão muito profunda, a gente pode ter continuidade dessa fraqueza relativa, né, não fraqueza absoluta do DXY, do dólar, isso sim dando mais espaço para o real. Claro que também, mais recentemente, a gente viu as commodities ganhando espaço, e força de commodities também traz impacto. Mas, na minha concepção, em primeiro lugar, a própria ambientação doméstica, com a evolução nos prêmios da curva de juros, com a evolução dos prêmios no CDS, propriamente dito, que vinham ganhando espaço com essa crise fiscal, e agora também a fraqueza do dólar. Essas duas frentes seriam as principais, no meu entendimento, que explicariam, né, o dólar de novo abaixo de R$5. Perfeito. Matheus, eu quero agradecer bastante aqui a tua participação conosco. É muito bom sempre ter vocês por aqui para poder fazer esse fechamento do mercado junto com a gente. Esperamos contar com vocês sempre. Forte abraço para você e para todo o time da Empíricos. Muito obrigado. Um excelente final de semana. Obrigado. Muito obrigada. É isso aí. Vamos continuando por aqui. São 4 horas e 45 minutos. Enquanto isso, o Bovespa segue em queda de 0,30 e a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, mais entrevista, mais mercado aqui para todos vocês. Então não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta para continuar falando mais sobre mercado por aqui. Eu quero trazer ela, Daniele Lopes, sócia e analista de ações da Nord Research, já está aqui para poder bater um papo com a gente. Daniele, muito obrigada pela tua presença aqui no Top News. Seja sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigada, Débora, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para o Marco aí também, que está com a gente. Com certeza ali. O Marco sempre me traz boas perguntas, né? Então hoje estou ansiosa para saber as perguntas dele. As provas de vestibular é do Marco Saravalli, com certeza. Eu vou ser boazinha, Daniele. Eu quero falar um pouquinho só sobre essa OPEP. A gente teve esse anúncio aí desse corte sendo antecipado, né? Não era previsão para agora. Em contrapartida, a gente teve essa inflação aqui no Brasil, dando essa desacelerada, teve um sinal já de desinflação. E meu grande questionamento eu até cheguei a debater isso em alguns momentos aqui na nossa programação essa semana.
Será que esse petróleo não pode voltar a colocar uma água no chope aí dessa inflação aqui no Brasil? Porque a gente não dá para poder a gente desatrelar uma coisa da outra, né? E a gente sabe que transporte ainda é um grupo que pesa bastante na inflação aqui no Brasil, né? Eu tenho uma opinião, assim, olhando muito os números da paridade internacional, né? Então, a gente olha isso bastante aqui. Você tem hoje mais ou menos o preço dos Estados Unidos, dólar por galão em 4, né? 4 alguma coisinha, e o preço de referência do Brasil, real por litro, usando de Brasília, porque obviamente todos os estados eles têm alguma variação, está um pouco abaixo disso, né? Está 3,4. E o que isso quer dizer, né? Hoje a gente já não respeita 100% a paridade internacional. E se você pegar qualquer outra referência, né? Tem preços de Santos, tem preços de Minas Gerais, todos eles a gente consegue ver uma curva ali um pouco sempre aberta. É claro que se o petróleo começar a atingir níveis $100, 120, 130 dólares, vai ficar um pouco difícil não repassar. Mas do jeito que a gente está, não me parece que aquela segunda derivada de inflação possa chegar tão rápida ou tão forte, né, na verdade, como o mercado espera, tá? Isso porque nos últimos 12 meses, se você pegar esse gráfico que eu comentei da paridade internacional, o preço praticado nos Estados Unidos e o preço praticado aqui, usando essa referência de Brasília, nós sempre estivemos abaixo, né? Para não falar que a gente nunca ficou abaixo, em fevereiro a gente teve um período muito pequeno que a gente ficou muito semelhante, assim, né? Os gráficos eles chegam a se tocar, quer dizer que os preços que estavam aqui eram os mesmos, né? Respeitando a paridade lá fora. Então, e no geral sempre ficou abaixo. Então eu acho que foi uma notícia muito positiva para o setor de petróleo, olhando as empresas que vão se beneficiar com o petróleo mais alto, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas sobre o impacto na inflação, tá? Eu acho que a gente ainda vai transitar em níveis abaixo da paridade, então a inflação deve ser um pouco mais contida. Deixa eu trazer ele aqui para fazer as perguntas de vestibular, viu, Dani? Já que você já está preparada aí para esse, o Marco Saravalho. É com você, Marco. Tudo bom, Dani? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Marco. Boa tarde, tudo bem. Tudo ótimo. Ô, Dani, eu não sei se é você que cobre, falando de petróleo, que cobre PetroRio aí, mas eu sei que é um call da casa. Você acompanha também de perto? Acompanho sim. Então vamos, mas isso vale para o setor como um todo, mas vamos pegar o caso da PetroRio particularmente. A PetroRio divulgou reservas recentemente, divulgou novo poço, né, exploração particularmente, petróleo saiu ali de 70 para 85, e praticamente a ação, eu estou exagerando aqui, lógico, mas a ação praticamente não andou, né, não se valorizou. Tivemos outras até pelo contrário. O que você acha que está acontecendo no setor aqui? Porque a gente teve até essa discussão de Petrobras vai vender uns ativos, não vai mais, vai vender, não vai mais nem o que já estava colocado para venda, enfim, toda essa discussão. Como é que a gente pode traduzir esse desempenho? Porque se a gente olhar para 2022, as ações se valorizaram muito, né? E principalmente ali depois das eleições, a gente teve uma troca, né, de posição. Mas esse curto prazo parece que, por exemplo, você é super radical, mas parece que esse corte da OPEP aí anunciado praticamente nem impulsionou as ações, mas impulsionou, mas muito pouco. Enfim, como é que vocês estão vendo o setor, a PetroRio de uma particular, que entregou vários fatos relevantes, vamos dizer, comunicado fatos relevantes nos últimos dias? Como é que vocês têm visto esses ativos e o que está faltando de fundamento para jogar essas ações para empurrar? Porque tem... se você puder falar também como é que vocês estão pensando, mas acho que o consenso ali de PetroRio é R$60, R$70, assim, tem muito upside aí na mesa, né? Sim. Com certeza. Eu tenho a mesma sensação que você, né? Só para dar um contexto para o pessoal, recentemente eles deram o dado de um dos poços do campo de Frade, né? Então, a performance já veio acima do esperado, era coisa de 4 mil barris, vieram 11. A gente está falando de uma empresa que no consolidado já está aí nos seus 90 mil barris por dia, e no ano passado... E aí, por referência, né? A gente fechou esse primeiro trimestre com 61 e ela já é uma empresa de 90, né? Eu tenho a sensação que o mercado está com um pouco de dificuldade, talvez, de entender se esse petróleo se sustenta.
entender se o dólar vai ter uma influência tão grande quanto esperado, eu já vou falar exatamente sobre isso, e se a empresa realmente vai conseguir lidar com uma taxação que por enquanto é temporária, mas não existe nada mais temporário do governo que não seja permanente, né? Então esse tipo de medida a gente sabe que ela acaba caindo, mas ainda assim a gente sempre coloca na conta. E eu fiz esses testes de cenário, né? Hoje a PetroRio ela negocia mais ou menos 6,5 vezes EBITDA, né? Tá nessa casa, e com o petróleo a $85 e todos os custos dela, que no geral eles reduzem, mas eu sempre uso um custo mais estável, né? De lifting cost ali de $10, a PetroRio ela já deveria negociar 3 vezes EBITDA, né? 3,7 mais ou menos. Então assim, já tem um upside ali muito natural. Se eu pegar a foto da PetroRio hoje, vendendo a quantidade de barris de petróleo que ela tem conseguido vender, e para ela negociar esse múltiplo que ela negocia hoje, o dólar teria que cair para R$3, né? Então, se você ficar estressando ali dólar e petróleo, existe muita sustentação para a PetroRio continuar crescendo. Existem mais poços a ser perfurados, existe o campo de Wahoo para entrar no estado, então vai existir um salto grande na produção, pelo menos até 2025, sem considerar novas aquisições, sem considerar os futuros cortes, né, futuras reduções de custos que eles mesmos já projetam e já trabalham com isso. Então eu tenho a sensação de que o mercado não entende que, apesar das possíveis taxações aí que venham ao longo do caminho, ela vai conseguir crescer e entregar tamanho resultado, tá? Acho que é muito mais a dificuldade de fazer conta, a dificuldade de entender a sensibilidade nos preços, e entender também alguns dados importantes sobre a empresa, né? O último dado divulgado por eles, um petróleo a $40, ela equilibra a sua operação. O que quer dizer isso? Acima de $40 é uma forte geração de caixa. Então, existe ali alguma coisa no mercado que traz um pouco de receio. Poxa, será que a PetroRio vai continuar sendo tão boa como ela já foi recentemente? Acho que já acabou. Teve ali uma certa transferência até de investimentos para as outras, né? O pessoal da casa que também cobre, PetroRecôncavo e 3R, que também apanhou bastante aí do mercado, principalmente pela Petrobras negociar os ativos, e eles estavam com negociações em andamento, mas a PetroRio estava super redonda ali, fazendo o trabalho dela. Então, assim, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, tá? Eu lembro que quando ela anunciou a Albacora, as ações subiram bem, e aí logo depois o mercado começou a ficar estressado, derrubou tudo, já basicamente o resultado já poderia ter colocado na conta, e ela voltou a níveis abaixo do fato relevante de Albacora mesmo assim. Então, assim, faz parte, a gente entende que é normal, mas o mercado está deixando tudo isso de fora, né? Se faz esse tipo de conta, vai perceber mesmo que tem bastante upside na mesa. Maravilha. Ô Dani, tem uma última pergunta. Por favor. Depois eu devolvo aqui para a Débora. Mas dentro do seu universo, Débora, acabei de inventar um quadro novo, né? Aqui na BMC. Mas dentro do seu universo de cobertura, a gente começou já a ter algumas prévias, né, operacionais de algumas companhias. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa temporada de balanços aqui no Brasil. Mas entre setores ou empresas, né, o quadro vai se chamar assim, o que aumentar a posição, o que ficar de fora nessa temporada de balanço. Tem algum setor que te chama a atenção? Né? A gente começa a ver prévia operacional agora de construção civil. Ou algum setor que você fala assim, pode ser que seja algo desastroso, a gente já começa a olhar, vou citar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, celulose, talvez não seja o melhor momento, até por conta do câmbio também, enfim, outros efeitos. Qual seria um setor aí que você acha que pode ser um destaque positivo nessa temporada de balanço? E se tiver algum que você acha que pode ter alguma decepção? Olha, Marco, eu tô no momento que eu já estou voltando a tomar mais risco na minha carteira, né? O que isso quer dizer? A gente teve bastante caixa durante algum tempo aí para fazer alguns ajustes, e eu percebi que o mercado está abrindo algumas boas oportunidades, né? Construtoras, né? O setor de incorporação começou a divulgar resultado, e eu não acho que vai vir aquela maravilha, tá? Eu acho que a gente viu um pouco ali da MRV, então
ainda vai continuar com uma dificuldade de lançamento, uma venda mais estável, mas algumas até menores, né, Plano, Moura, algumas estão valendo muito menos do que o seu próprio banco de terrenos, né? Então dá para pegar algumas inconsistências aqui. Reforço que essas teses são para aquelas pessoas que têm mais estômago, mas eu acho que a gente já subiu tanto juros, né? A gente subiu mais rápido do que o globo e a gente deve começar um ciclo de queda mais rápido, mesmo que seja para 10%. Aquilo ali, né, essa diferença de pequenos pontos percentuais, ela vai ser bastante relevante para setores mais sensíveis a juros. Então, eu estou bastante de olho no setor de incorporação. Eu sempre gostei de locadoras, a gente sempre teve alguma posição, mas tenho olhado novas também, né, não somente as locadoras de veículos, mas você tem algumas de caminhões e linha amarela na bolsa, que estão ali entregando resultados, crescendo seus 30%, 40%, fazendo aquisição, dívida líquida, né? Então tem mais caixa do que dívidas e apanhando porque o juro sobe e elas são mais sensíveis e o mercado bate mesmo, tá? Então eu estou bastante interessada nesse setor. Você mencionou celulose, é um setor que eu também gosto. Enxergo que ainda não é o momento, acho que vai ser um pouco mais difícil. Gosto em específico de Klabin, sei que vai ter um aumento de produção legal aí olhando 24, 25, mas se eu puder assim, vamos olhar para uma janela de 6 meses, Dani, eu estou olhando incorporação e essas locadoras, assim, linha amarela, né, em específico. Boa. Perfeito, boa mesmo. Dani, quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente. Obrigada mesmo pelo teu tempo, por vir aqui, trazer um pouco aí da tua visão. Muito, muito obrigada. Espero contar sempre com vocês aqui da Nord, na nossa programação. Forte abraço para você e para todo o time. Obrigadão, estou super à disposição. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, nesse momento, 5 horas cravado. E olha lá, Ibovespa terminando o dia numa queda, o dólar futuro numa queda de 0,28 a R$ 4,95. No Ibov, a gente ficou aqui, tem um after, claro, mas 0,29% de queda, 106.151 pontos no índice Bovespa, que já acumulava alta na semana, mesmo a gente tendo esses dois últimos pregões de queda. Na semana, alta acumulada de 5,29%. Acho que daí já dá para a gente falar aí na melhor semana, talvez, desse índice Bovespa em altas acumuladas, né? Bom, para poder a gente falar mais sobre esse mercado, daqui a pouco a gente olha esse monitor de mercado para ver quem acumulou mais alta e mais baixa aqui na semana, mas antes a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem ele, seu Marcos Saravalli, com os gráficos da semana e, claro, o que a gente tem de agenda na semana que vem? Então fica aí para poder saber logo mais depois do intervalo com o Marcos Saravalli. Até já. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalli, eu sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! A BMC News está ampliando o time.
sempre investindo em credibilidade, relevância e na busca da melhor informação. Agora, o fechamento de mercado com Carlo Cauti. Estreia 17 de abril às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso Top News, agora comigo, com a nossa sessão de gráficos. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Lembra de deixar o like no canal, se inscrever. E também toda sexta-feira eu estou por aqui para fazer o fechamento da semana e passar também a agenda da semana que vem. Já adianto para você, vamos direto para a nossa agenda. Não sei se o pessoal da produção preparou, porque eu sempre coloco a agenda no final, mas a agenda vem primeiro, confundo o pessoal da produção. Agenda econômica da semana que vem, já adianto para vocês, muito tranquilo a agenda. E lembrando, vou começar de trás para frente. A boa notícia é que semana que vem temos mais um feriado no Brasil. Então eu coloquei na destaque na sexta-feira, né? Talvez o principal evento da semana, mais um feriado, bolsa fechada por aqui na sexta-feira, tá? Então a gente tem uma agenda super tranquila, produção industrial, coloquei alguns destaques na quarta-feira aqui no Brasil, principalmente para você que está acompanhando alguns setores mais ligados à indústria, como uma Home, uma Randon, né? Até mesmo um Gerdau, outras empresas ligadas a indústria, é importante acompanhar, lógico, também sobre o panorama macroeconômico. Na quinta-feira, a gente tem o BCE publicando a ata da última reunião de política monetária. Então, a gente está com uma agenda muito tranquila. Deixei aqui os principais indicadores. E o segundo ponto da agenda econômica, pessoal, aqui não só econômica, mas agenda também corporativa. A gente vai acelerar a publicação de relatórios, né, dos resultados corporativos dos Estados Unidos, e também a gente começa com alguns poucos resultados aqui no Brasil. Então é importante acompanhar também não só a agenda econômica, mas a agenda corporativa. Mas eu adianto para vocês, a agenda econômica está super tranquila, com um feriado no final da semana que vem novamente, tá? Vamos direto então para os nossos gráficos, que foi um dos assuntos que acabamos de discutir aqui em relação ao dólar, em relação a outras moedas, que é o nosso primeiro gráfico dessa tarde, né, do nosso Top News, que é justamente isso. A gente está entrando aqui, a gente consegue ver desde 1967 o desempenho do famoso DXY. A gente estava aqui com um estrategista da Empíricos e ele acabou de comentar, e é importante a gente consegue ver esse movimento, né? Quanto mais alto ali a gente tem uma maior valorização do dólar, a gente está vendo uma desvalorização do dólar no mundo todo nesse curto prazo, o que faz também o nosso real aqui ir se valorizando, está se valorizando diversas moedas emergentes. Então, o que mostra esse gráfico, pessoal? A gente está no quarto movimento, movimento técnico de bear market do dólar nos últimos 50 anos. Então essa é uma informação importante, por isso que acredita-se, tá, num cenário possível, que o dólar continue perdendo força ao longo das próximas semanas e que a gente veja um câmbio ainda mais fraco, ainda mais baixo aqui no Brasil, tá? Então esse é o gráfico que mostra por que a gente está negociando, na minha opinião, um peso muito importante do cenário internacional no nosso câmbio aqui no Brasil, tá? Então a gente está no quarto bear market dos últimos 50 anos, tá? Então essa é a informação que a gente tem aqui. O próximo gráfico a gente tem basicamente, é o gráfico que a gente mostra e comenta todos os dias aqui na BMC News, que é basicamente as expectativas em relação ao Fed. O que a gente tem? As expectativas que o mercado, até como a Dani acabou de falar, Marcos, está na hora de comprar bolsa, está na hora de aumentar a posição em risco, está na hora de aumentar o beta das minhas carteiras? A gente acredita que sim. E por quê? Por conta desse gráfico, globalmente. A gente deve ter um pequeno aumento na taxa de juros ainda na próxima reunião, né? Muito em breve a gente deve ter esse aumento. Chega num pico da taxa de juros dos Estados Unidos. Só que olha o tamanho do corte. O mercado precifica hoje 200 basis points de corte ao longo do ano de 2024, principalmente, tá? E aí mantendo ali naquele patamar perto de 3%. Então isso é muito importante e isso que vai impulsionar as ações ao longo dos próximos meses. Por isso que esse gráfico é muito importante. Vocês acompanham lá naquela ferramenta, o Fed Watch Tool, mas é basicamente a mesma ferramenta, a gente está aqui só entendendo de uma forma mais em linha, né, vamos dizer assim, esse gráfico. Mas olha o tamanho da alta, né, da força da alta da taxa de juros dos Estados Unidos e olha o que vai acontecer daqui para frente quando a gente começar a queda, e é isso que o mercado vai tentar antecipar e isso é muito importante para o seu movimento
na renda variável e nos ativos de risco como um todo, tá bom? Então esse foi o nosso segundo gráfico de hoje. Terceiro gráfico do dia, a gente consegue ver o quanto que cai de dividendos, né, em períodos de recessão nos Estados Unidos. Então aqui tem as últimas recessões nos Estados Unidos, né? Então a gente tem, por exemplo, 2008 foi realmente um outlier, né, em termos de redução do dividend per share, vamos dizer aqui, tem ali um DPS, tá, o dividendo por ação, e a gente tem ali 2020. 2020 foi algo muito rápido, muito passageiro e o impacto foi muito pequeno. Quanto que cai usualmente os dividendos nas recessões, tá? Cerca aí de 1%. Por isso que até uma discussão que a gente acabou de ter também em relação à recessão. Marco, eu tenho ação americana, vai ser impactado? E eu acredito que se tivermos uma recessão, olha o tamanho de quanto você vai perder em termos de dividendos. Historicamente, em torno de 1, 2%. Não esperamos mais do que isso em termos de redução dos dividendos no S&P 500, tá? Então, isso historicamente, não esperamos nada parecido com 2008, então historicamente algo mais próximo de 1 e 2% nos períodos de recessões. E cada vez mais os economistas vão começar a comparar tal que aconteceu com outras recessões, se acontecer uma recessão de novo, com a minha ação, com o meu lucro por ação, com o meu dividendo. Aqui estou mostrando o dividendo por ação, o que impacta, tá? E quarto, nosso último gráfico dessa tarde aqui no Top News, é basicamente o seguinte: a gente acabou de ter o resultado de alguns bancos e vocês viram com interessante que como eles subiram, tá? Lá nos Estados Unidos é engraçado que quando tem uma surpresa, surpreende todo mundo, né? Todo mundo trabalha com a mesma informação, é muito difícil você ter um vazamento de informação, não quer dizer que não aconteça, mas é muito difícil de acontecer. Quando vem uma surpresa, o mercado precifica muito rápido. Mas também, olha que interessante, a gente precisa ver aqui no gráfico, o setor financeiro é o que tem mais posições vendidas, né? Então, talvez em algumas ações específicas aconteça o famoso short squeeze. Tem muita gente que estava apostando contra, por isso que é importante acompanhar os balanços corporativos. Caso aconteça realmente uma surpresa positiva, as ações não vão subir só 1, 2, 3, 4%, como acaba subindo 5, 6, 7%, que é um volume muito forte, né? Um percentual muito forte para padrões americanos, tá? Então, também dei um print nessa tela aqui que é importante, principalmente o setor de real estate, né? Ali no final da tela, deixa eu dar uma colada aqui, o real estate, industrials e financials são os setores mais vendidos, né? Que tem mais short, tem mais pessoas, investidores apostando contra. Caso tenha uma surpresa positiva, as ações vão subir forte. Marco, por que subiu tão forte? Esse pode ser o famoso short squeeze, pode acontecer nessas ações aí que estão muitos investidores apostando contra e talvez não vinha tão ruim ou até vinha melhor do que o esperado, tá certo? Então esses foram os nossos 4 gráficos de hoje, desse Top News, fechamento da semana. E semana que vem, como a gente fez nas semanas anteriores, vou tentar vir aqui também na quinta-feira, né? Que é o último dia da semana para a gente fazer o fechamento da semana, mas semana que vem super tranquilo, muito foco, os olhares estarão voltados para os balanços corporativos e menos para a agenda econômica na semana que vem. É isso, senhor Marco Saravalli. Bom, a gente vai continuando por aqui, trazendo mais notícias para vocês. Vamos falar um pouco sobre esses acordos assinados pelo Brasil na China, incluindo os do governo federal, estaduais e entre empresas privadas, que podem gerar 50 bilhões de reais em investimentos na economia brasileira, na avaliação de interlocutores do governo em Pequim. Segundo o broadcast, ao todo foram assinados 15 acordos federais, 7 de governos estaduais e cerca de 20 entre empresas, considerando também os anunciados na viagem no final de março, que era quando Lula originalmente faria a visita ao estado. Entre os acordos está um memorando de entendimento entre a maior empresa de construção civil na China e a Vale para avaliar a construção de uma ferrovia no Pará, um projeto de 7 bilhões de reais. A Suzano anunciou 3 acordos, incluindo um com a COSCO para a construção de 5 navios de transporte de celulose. A elétrica chinesa State Grid fechou um acordo com a hidrelétrica Furnas para desenvolver um projeto de revitalização de Itaipu. Já a Seara anunciou a compra de 280 caminhões elétricos da Jack Motors. E o governo federal anunciou um acordo para a construção de um novo modelo de satélite que vai permitir o monitoramento da Amazônia, mesmo com nuvens, graças a uma nova tecnologia. Marco Saravalli, diante desses acordos aí, principalmente levando em consideração Vale,
Suzano, né, JBS, ou seja, isso a gente pode medir como positiva essa visita, já de alguma forma, se a gente olha para mercado, pelo menos? Sempre a gente precisa somar todas as informações, né? Mas com certeza positivo no sentido que, principalmente, vamos pegar o caso da Vale e outros investimentos que serão feitos, terão ou totalidade ou uma participação muito grande de recursos de empresas, né, chinesas. Então, não necessariamente as empresas brasileiras vão precisar colocar o CAPEX, fazer injeção de capital. Então, isso reduz a necessidade de capital de algumas companhias, né, brasileiras. Isso a gente precisa pensar também, lógico, né, com um destino, né, sendo a China também beneficiada em algum momento. Mas acho que o ponto mais importante é isso. A gente tem investimentos acontecendo programados ao longo dos próximos anos, né, serão cerca de 50 bilhões de reais, que acabam gerando emprego aqui no Brasil, lógico, beneficiando, sobretudo, vamos pegar aqui a Suzano e a Vale, beneficiando as nossas exportações, grande parte sim com destino para a China, gerando emprego por aqui e não necessariamente tendo esse CAPEX, né, essa saída de capital pelas companhias brasileiras. Então, eu acho que é uma relação muito positiva, né? Essas relações bilaterais são muito bem-vindas e nós brasileiros precisamos explorar cada vez mais, né, esses acordos bilaterais. Então, pegando pelas companhias abertas, né, embora seja relativamente marginal para as companhias abertas, com certeza é uma boa notícia que deve ser bem recebida pelos acionistas, mas pelo Brasil como um todo. A geração de emprego local, né, sem necessariamente termos que desembolsar esses recursos, pelo menos agora no curto prazo, ou a totalidade desses recursos. Não deve ser bem recebido não só pelas companhias, mas também pelo país, né, com possibilidade de gerar um crescimento sustentável. Lembrando que grande parte disso é destinado também para a infraestrutura, como a gente já viu o caso aqui dessa linha férrea, esse investimento em linha férrea aqui no caso da Vale particularmente. Né? É isso aí. Bom, e o volume de serviços, gente, aqui no Brasil caiu 3,1% em janeiro, frente a dezembro de 2022, na série com ajuste sazonal, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com isso, o setor se encontra 10,3% acima do nível pré-pandemia. Na série sem ajuste sazonal, frente a janeiro de 2022, o volume de serviço avançou 6,1%, a sua 23ª taxa positiva consecutiva. O acumulado de 12 meses passou de 8,3% em dezembro de 2022 para 8% em janeiro de 2023. Menor resultado desde setembro de 2021. 3 das 5 atividades investigadas registraram queda, com destaque para os setores de transportes, com queda de 3,7%, e de outros serviços, que caiu 9,9%. Na outra ponta, serviços de informação e comunicação subiram 1% e serviços prestados às famílias também subiram 1%. Bom, antes da gente continuar falando de mercado, trazer esse monitor de mercado aqui para a gente ver quais foram os setores que mais acumularam altas e baixas na semana, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial. E na volta, mais mercado aqui para vocês. Ainda tem análise técnica hoje por aqui, então não sai daí que a gente volta já. Além da prestação de contas anual, em que você declara seus ganhos como, por exemplo, salário e aposentadoria, se você investiu em ações e outros títulos de renda variável, como BDRs, ETFs, fundos imobiliários, etc., é necessário calcular e pagar o imposto de renda sobre o ganho obtido nas vendas desses produtos utilizando uma DARF. O recolhimento do IR mensal vale para todas as operações realizadas em um determinado mês que envolveram vendas de ativos. Agora, o valor a ser pago de imposto varia de acordo com o tipo de papel. Existe uma condição em que o investidor está isento de pagar o imposto e isso acontece na venda de ações de empresas listadas na B3, desde que o valor mensal seja inferior a 20 mil. A partir de 20 mil vendidos em ações, é obrigatório recolher 15% sobre o ganho das operações. É importante destacar que essa isenção vale apenas para ações, ou seja, não vale para BDR nem para ETF ou outros ativos de renda variável.
Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Estamos de volta, vamos para mais um Giro de Notícias. Falando um pouco sobre política, gente, a Casa Civil afirmou nesta sexta-feira que o governo seguirá com o plano traçado pelo Ministério da Fazenda de acabar com a isenção de plataformas digitais com as asiáticas Shopee, Shein e AliExpress, entre outras. O plano da pasta é retirar por meio de uma medida provisória a regra que isenta de impostos as compras internacionais entre pessoas físicas com valor inferior a $50, cerca de R$250. Em entrevista à Rádio CBN, o ministro Rui Costa afirmou que o objetivo da medida é fazer com que as empresas que fazem comércio eletrônico permaneçam dentro das regras exigentes. Na prática, o fim da isenção não significa a criação de um novo imposto, mas os produtos que antes não tinham nenhuma taxação até $50 terão um valor alterado a partir da incidência de impostos já existentes. A Fazenda informou que a isenção de impostos até o limite de $50 que está em vigor hoje só se aplica para envios de pessoa física para pessoa física. Com a mudança, não haverá mais destinação na tributação entre encomendas de pessoas físicas e jurídicas. Marcos Saravalli, muito foi se falado e virou uma verdadeira polêmica essa história dessa taxação. As brusinhas agora da Shein vão ficar mais caras e está todo mundo preocupado com isso. O fato é que o governo chegou a alegar que as empresas brasileiras tinham aí sofrido uma concorrência desleal. Esse tipo de atitude por parte do governo, você acredita que realmente pode mudar o cenário das companhias brasileiras de alguma forma? Bom, acho que são vários pontos, né, para serem discutidos, né? Polêmico, inclusive. Vários pontos polêmicos, mas acho que começar pelo principal ponto, que acho que é o ponto lá de trás, é que o brasileiro sempre tenta buscar um jeitinho. Então, sempre foi realmente um jeitinho de tentar fazer essa transação, né, porque é relativamente claro essa questão em relação à pessoa física com a pessoa jurídica, né? Então, tem essa polêmica. Agora, não acredito, então o objetivo tem que ser esse, né? Tem que ser realmente de criar um padrão para todas as operações. Acho que não tem que ser o objetivo de vamos criar realmente, trazer essa competição para a empresa brasileira. O que a gente precisa ter realmente é projetos de longo prazo aqui no Brasil para que as empresas nacionais sejam competitivas. Então, mais importante do que essa decisão isolada é uma reforma tributária que traga melhor eficiência, maior produtividade, mais dinamismo, mais facilidade no recolhimento de impostos para que realmente as empresas brasileiras sejam muito competitivas. Já falei aqui várias vezes, mas o brasileiro não só paga muito imposto, como a gente gasta muito tempo para declarar, recolher, né? Até a gente está vendo aqui a propaganda da B3, né? Você operar em bolsa aqui no Brasil é extremamente complexo, né? Você fazer, será que vou ter que fazer a tributação? Quando? Em que momento? Onde que eu pego essas informações? É uma dificuldade. Então esse tem que ser o grande objetivo, não de fazer lobby, prevalecer, vamos proteger. As empresas brasileiras têm que ser tão competitivas, né, e competir diretamente com empresas mundiais. Então essa que é essa discussão. Só que sempre fica aquele ar também de tentar
fazer um aumento de recolhimento de impostos agora? Né? Será que é o momento? Né? Por que discutir esse ponto agora, nesse curto prazo? Então, acho que deveria ser, a discussão deveria ser com outro foco em relação a esse tema. Deveria ser assim, existe realmente talvez uma sonegação, né? Um combate à sonegação, do que realmente tirar algum benefício. Mas as empresas brasileiras têm que estar no mesmo patamar e criar competitividade, um planejamento de longo prazo, que o grande ponto é fazer a reforma tributária que está sendo discutida, que sim, podemos ter sim um novo sistema que seja mais justo, mais honesto, menos desigual, né? E que traga benefícios para as companhias que estão aqui no Brasil, seja empresas internacionais, locais, mas a gente precisa ser mais competitivo e sermos mais eficientes, principalmente no recolhimento de impostos, né? Mas realmente é um debate, né, Débora, muito polêmico, né? Envolve muitos consumidores, centenas de milhares de consumidores, mas existia essa ineficiência que precisa ser combatida de alguma forma, mas né, acho que não seja o objetivo de trazer igualdade aqui para as empresas brasileiras. Tá? Pode ser um pedido, uma solicitação de empresas brasileiras, mas acho que o objetivo aqui, nesse caso pontual, tem que ser outro, né? Tem que ser diminuir sonegação, diminuir outros impactos aí na nossa economia, que aí realmente o Brasil, o país como um todo, acaba perdendo, né, por conta de sonegação de imposto, né? Porque esse é o meu entendimento, tá? E não como beneficiar companhias locais, não deve ser visto dessa forma. É isso aí, senhor Marcos Saravalli. Vamos falar um pouco mais, então trazer mais notícias aqui de política, gente. O governo deve anunciar no início da próxima semana um novo instrumento com o qual vai apoiar projetos de parceria público-privada em estados e municípios. Segundo o Valor, a ideia é a União entrar como avalista dessas operações de forma semelhante à utilizada hoje para a contratação de empréstimos internos e externos pelos entes subnacionais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia declarado algumas vezes que a entrada do governo federal no apoio a estados e municípios teria forte impacto no custo, pois o risco da operação vai passar a ser do Brasil e não mais da prefeitura ou do governo estadual. Ele só não havia detalhado como se daria esse apoio. A avaliação na equipe econômica é de que essa solução do aval reduzirá brutalmente o custo das operações e mudará o patamar de atratividade das PPPs. A aposta é de que esses projetos atrairão recursos de investidores internos e externos na casa das dezenas de bilhões de reais. Vamos esperar. Bom, e por unanimidade, gente, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a União não pode cobrar PIS/COFINS sobre descontos e bonificações dados ao varejo. O entendimento foi de que os descontos são redutores de custo e não representam receita nos caixas das empresas. Os descontos e bonificações são concedidos pelos fornecedores quando os revendedores precisam abater algum tipo de custo. Varejistas argumentam que esse desconto não gera acréscimo de patrimônio das empresas e, por isso, não deveria ser enquadrado como receita base da incidência do PIS/COFINS. Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional diz que não há como garantir que todos os contratos comerciais firmados entre varejistas e fornecedores se encaixam como desconto ou bonificações. A Procuradoria citou reportagens que apontaram uma suposta ditadura do varejo, alta concentração no mercado que prejudicaria a indústria das negociações. Segundo o procurador, há casos em que varejistas impõem pedágios que se passam por descontos aos fornecedores. A Corte avaliou um recurso apresentado pela Cencosud Brasil contra a decisão de que obrigou a recolher o tributo sobre descontos e bonificações de anos passados. Devido ao potencial impacto para todo o setor, o Instituto para o Desenvolvimento de Varejo ingressou como parte interessada no processo. E a ministra Regina Helena Costa, relatora da ação, acolheu a argumentação dos contribuintes. Para ela, o varejista incorre em despesa para o desempenho da sua atividade enquanto o fornecedor obtém receita mediante contratos de compra e venda. Marcos Saravalli, essa questão do PIS/COFINS também causou bastante polêmica, levantou até aquela máxima, né, de tipo, nem o passado, né, é certo no Brasil. Na verdade, até o passado é incerto no Brasil. E a gente viu varejistas tipo Carrefour, inclusive, ações de Carrefour serem bastante impactadas com essa decisão. Seria, então, uma vitória e um passo à frente
O danado né, Marco? Essa decisão de agora, quem garante que daqui a mais um tempo a gente não tem alguma mudança em relação a isso e mais, né? Como que a gente explica para o investidor estrangeiro esse tipo de situação aqui no Brasil? É um tanto quanto complexo. Até tem uma companhia aqui, eu vou pegar um outro caso, que acho que é um caso pouco comentado ou até não comentado, tá? Uma companhia de capital aberto, posso falar o nome, enfim, é uma informação que está aí nos formulários, enfim, no formulário de referência, enfim, todos os documentos públicos, mas a companhia tinha realmente uma liminar, né? Ela não pagou por uma prestação de serviço, porque existia essa liminar por 10 anos, né? A liminar simplesmente caiu. A companhia não só ela foi está sendo obrigada, multada por pagar esse serviço, né, que já tinha sido concedido por 10 anos, não só ela foi obrigada a pagar o principal, então ela provisionou o principal, mas também multas e juros por 10 anos. Né? Então a discussão na justiça, o que vai acontecer é que a companhia realmente reconheceu, falou, tudo bem, nem deveria estar pagando, mas vou ter que pagar aqui esse serviço que já tinha sido realmente concedido, que não deveria ser pago, mas ela acabou de cair a liminar, então eu tenho que pagar por 10 anos passados para trás. E segundo, existe ainda multa de juros ainda, enfim, em relação a todo esse passado. Então, e são valores milionários. Então a companhia já tinha toda essa decisão a favor e foi uma decisão do próprio governo, no caso aqui municipal dessa companhia. Mas como você falou, tem alguns casos que nem o passado é certo aqui no Brasil. Então praticamente mudou os últimos 10 anos e a companhia vai ter que pagar algo que já estava dito e certo, né? No passado, reverteu e perdeu e aí vai ter que correr atrás. E tem toda essa discussão, não só em relação ao principal, mas em relação a multa e juros em relação a todos os processos. Pô, se eu tinha uma decisão, né, que me falaram que eu não precisava pagar, que era isento, né, por que agora eu tenho que pagar e ainda tenho que pagar multa e juros de algo que eu nem precisava pagar? Enfim, discussões aí da Justiça do Brasil que vão mudando, né, até o passado, até essas discussões do passado. E esse caso de PIS e COFINS talvez seja mais aí uma jabuticaba aqui no setor tributário no Brasil, né? É isso mesmo, Marco. Bom, indo agora para as notícias internacionais, gente, uma empresa que faz parte do braço de logística do grupo Alibaba fechou acordo com a Atlas Air para ampliar a rota aérea entre China e Brasil. Segundo o valor, o primeiro voo entre a Shenzhen e São Paulo foi lançado oficialmente no primeiro fim de semana de abril, em uma cerimônia que contou com a presença de representantes do governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores informou que o grupo firmou, na verdade, um acordo com os Correios para melhorar o tempo de entrega de produtos importados de ponta a ponta. A Atlas Air vai operar rotas 2 vezes por semana, com uma capacidade de carga de 220 toneladas por voo, podendo transportar de eletrônicos a carros, né, pelo menos foi o que afirmou a companhia chinesa em nota. Vamos ver como é que fica tudo isso se mudar essas tributações aí, né, nas encomendas. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, Thiago Alvarenga vai estar por aqui. Análises técnicas para a gente entender aí as movimentações da semana e para onde, né? Vamos para a próxima semana, então não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Estamos de volta e é isso aí. Vamos agora entender como que a gente vem nessa semana com esses gráficos por aqui, com o Thiago Alvarenga, analista técnico. Vamos entender esses índices, papéis também. Se tiver alguma dúvida, vão deixando aí no chat que eu tô de olho sempre, hein? Eu sei que o senhor Marcos Saravalli vai querer fazer uma consultoria aqui, viu, Thiago? Mas antes dele, boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Marcos. Excelente final de semana aí, já se aproximando, né? Já sextando quase, hein? Mas antes, Thiago... Praticamente, a bolsa já fechou, pelo menos à vista, né? Pois é, pelo menos exatamente isso. E aí eu queria já começar, viu, Thiago, trazendo esse índice Bovespa. A gente teve um grande rally essa semana, pelo menos conseguimos sustentar parte aí desses lucros. A minha questão é, vamos conseguir levar mais para frente realmente esse índice? Ou isso vai se caracterizar aquele voo de galinha diante do cenário que a gente tem interno, que tem muitas incertezas ainda, que acaba refletindo bastante nos preços? Mas o fato é que a gente terminou a semana com alta acumulada. Permaneceremos assim? Bom, os gráficos dizem que a chance é boa da gente continuar estendendo esse rally. Vamos para os gráficos aqui. Bom, é o seguinte, a gente tem aqui uma sinalização conhecida como bandeira de alta. A gente teve aquela forte alta aqui no início da semana. A gente teve um primeiro sinal de correção na quarta-feira. Ontem e hoje segurou bem. Então a gente tem aqui o que a gente chama de mastro, que seria essa longa alta aqui, e essa lateralizaçãozinha que indica uma pequena e um possível rompimento, que está caindo junto com esse topo aqui de março, na região aqui dos 107 mil pontos. Ou seja, o rompimento dos 107 mil pontos pode disparar em mais uma pernada de alta para o índice, buscando a região dos 110 mil. Tecnicamente, a gente já está em tendência de alta. A gente tem uma figura chamada de pivô, quando a gente tem um avanço, uma correção e um novo avanço, ou seja, o rompimento dos 104 mil pontos, 104.200, foi aí o início dessa tendência de alta no índice, o que não livra de uma possível correção. Mas como o fechamento de hoje, a gente teve aí essa sombra inferior aqui, uma figura também altista, a chance da gente continuar para cima na segunda-feira é muito boa. A perspectiva para a próxima semana é muito boa, apesar de ser uma região de resistência. Essa região dos 107 mil pontos deve dar um trabalhinho para superar, mas a perspectiva é de continuação de alta. De novo, não impede que a gente tenha correções na semana que vem, buscando a região dos 104 mil pontos, mas a princípio a tendência de baixa ficou para trás. Só volta a preocupar se a gente perder os 104 mil pontos. Perdendo os 104 mil pontos, aí esse cenário altista é desfeito, e aí a gente pode ter realmente uma lateralização maior, que foi o que a gente viu aí no meio do ano passado, né? Um cenário mais lateral. Marcos Saravalli, pode começar a sua consultoria que eu deixo. Fala, Thiago, tudo bom? Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Vamos começar aqui de um ativo que vem chamando a atenção, pelo menos a minha atenção, foi um dos destaques aí de alta no dia, que é a Braskem. A Braskem já teve alguns dias de destaque de alta e tem aí rumores que são desmentidos, depois volta, enfim, mostrando que os controladores podem querer aumentar a posição, enfim, estava disponível para venda, agora não está mais, enfim. Acho que é um fator muito mais técnico no sentido de desse possível movimento societário junto com a análise gráfica do que de fundamentos em si, que ainda são talvez desafiadores no curto prazo, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. É o seguinte, Braskem tá realmente, já saiu do cenário mais vendedor. Peraí. Saiu desse cenário mais vendedor, a gente já teve aqui a saída dessa tendência de baixa que veio se prolongando desde dezembro, final de janeiro, e a gente já tem aqui também a figura do pivô de alta no final de março, e a gente teve aqui um novo rompimento. Agora, a figura que ele deixou hoje não é muito bonita, tá? A gente tem aqui o que a gente chama de estrela cadente, né? Ele falhou a tentativa do novo pivô,
O ideal aqui para uma continuação altista era que a gente tivesse o rompimento dos R$21 e acabou fechando um pouco abaixo, a 20,80. Então aqui é um momento, é um cenário que demanda cautela. A gente, se vier a perder os R$20 na semana que vem, favorece vendas. Mas como você falou, né, as vendas estão bloqueadas nesse momento, então não vai dar nem para aproveitar essa descida aqui, quem gosta de operar vendido. Agora, para quem está comprado, é bom pensar em limitar o seu risco, a sua exposição em Braskem, caso venha abaixo dos R$20. Agora, o cenário altista retoma num fechamento acima dos 21, aí indica mais uma possível alta buscando a região dos 22,70. Olhando para as principais altas aqui da semana, eu trouxe até o nosso monitor de mercado aqui, no acumulado semanal, o Thiago, para poder a gente debater um pouco. A gente falou mais sobre isso aqui, sobre esse setor aéreos e turismo, foi destaque aqui essa semana. Eu queria entender se graficamente a gente pode continuar mesmo. O Marcos Saravalho até já deixou aqui, olha, semana que vem isso aí deixa no radar. Então vamos entender aí para onde que vem o setor. Pode trazer aí Azul, Gol, para poder a gente dar uma olhada. As aéreas principalmente foram destaque essa semana, tiveram números aí operacionais, mas é um setor delicado, tem muitas variáveis aí no meio e que precisa o investidor ficar realmente atento, né? A aérea, assim, para um setor complicado, teve a vantagem do dólar caindo bastante esses dias. A gente, inclusive, perdeu aí os 5 mil pontos, então favoreceu aí um cenário vendedor para o dólar e favorece aí as aéreas, né? Agora tem o fator do petróleo, que apesar de ter ficado meio de lado essa semana, veio de uma forte alta, depois que a OPEP anunciou, né, aquele corte de produção bem substancial. Graficamente falando, a gente teve essa forte alta em março, mas que não deu sequência, né? Ele veio corrigindo aos poucos. Normalmente a gente fala, né, que o papel sobe de escada e desce de elevador. No caso, aqui em Azul foi diferente. Ele subiu muito rápido, né? Subiu de elevador e está descendo de escada. O cenário é ruim, tá? É um cenário de venda, na minha opinião. A gente teve aqui a perda da região dos R$12, teve uma nova formação de pivô aqui quando perdeu os R$11. Teve uma boa correção na euforia da semana, mas que não se sustentou. Se no Ibov a gente teve aquela bandeirinha, né? A gente teve aquela lateralização, um possível rompimento em continuação da alta, a Azul não sustentou esse cenário, veio renovando mínimas essa semana e está mantendo o cenário de baixa. Tá? Então, para mim, no curto prazo, a Azul ainda indica quedas. Gol não deve estar diferente. Vamos dar uma olhada ao fechamento. A diferença de Gol é que a tendência de baixa não está tão marcada como em Azul. A gente tem aqui uma figura conhecida como fundo duplo. Não está ideal, mas dá uma direção um pouquinho mais otimista aqui para uma alta. A figura da bandeira aqui está um pouquinho mais bem feita. Azul a gente viu que a figura não está legal. Em Gol está um pouquinho melhor. Então aqui elas estão destoando. Tá? Então o Gol tem uma perspectiva melhor de alta. Não é tendência de alta ainda, mas tem a possibilidade de um rompimento para cima e a bandeira de alta se concretizar, ao passo que a Azul está realmente mais no cenário baixista, está na tendência de queda. Perfeito. Seu Marcos Saravalho. Muito bom. A gente falou muito nessa semana de dólar, né? Então vamos olhar aqui para o dólar, que o pessoal não sabe se vai para os R$3 ou os 2,50. O pessoal está na dúvida aqui, ó. O pessoal tá animado. O dólar é aquela maldade, né? Quando tá perto de 5,50 a gente acha que vai a 6, aí volta quando tá abaixo do 5, acha que vai para 3 e no final ele vai ficar patinando na região ali entre 4,90 e 5,20, não deve sair muito disso, né? Exato. Mas assim, o que a gente vê do dólar é uma nítida tendência de baixa, mas ficou aqui, claro, uma região de suporte, tá? Nessa região do 4,900. A gente tem aqui uma figura de bandeira de baixa, seria ali o inverso do que está fazendo no Ibov, ou seja, uma forte queda, uma lateralização. E a perda do 4,900 abre espaço para cair buscando 4,800 e 4,700, ou seja, a gente deve, em tese, ver aí o dólar batendo na região de 4,80, 4,70 em breve. De novo, não é garantia,
o dólar caiu muito, muito rápido, ou seja, ele está o que a gente chama de momento esticado. Não sugiro, apesar da figura baixista, não recomendo vender dólar nesse momento. É um momento de cautela, por quê? Porque apesar da figura, apesar da tendência, esticou. Então ele pode fazer um movimento de repique também violento, buscando aqui a região do 5,100, ou seja, 5,10. Então, no dólar agora, a melhor postura é realmente ter cautela, aguardar, porque se a tendência de baixa continuar, você vai conseguir operações direcionais. Para quem está no trade mais curto, vai conseguir vender aproveitando a tendência. Quem já pensa num buy and hold, ou está pensando, às vezes, até em viajar mesmo, pode ir aos poucos e fazendo a compra e acumulando, porque está num patamar muito interessante. A verdade é que dólar abaixo, na minha visão, dólar abaixo de R$5, para quem, de novo, para quem não para trade, tá? Não para trade, mas para quem está pensando realmente em acumular alguma coisa, o dólar abaixo de R$5 para mim é um bom cenário comprador. Mas, de novo, não para trade, mas pensando em quem quer realmente alocar alguma coisa, dolarizar ou mesmo viajar. Deixa eu trazer aqui no nosso chat, eu vi aqui, me chamou a atenção. Existe o Perrone Brignoli, ele está dizendo assim: analisa açaí, estou 17% negativo nessa bagaça. Então vamos. Açaí? Thiago, açaí. O Perrone está 17% negativo. Será que vai aumentar aí esse débito aí de açaí para ele? O cenário de açaí realmente não está bonito. Ladeira abaixo, lá vai, né? E aquele famoso, né? O que está barato pode ficar ainda mais barato. Então é o seguinte, aqui o que eu vejo é a formação do pivô de baixa, quando teve a perda aqui hoje, um fechamento abaixo dos 13... abaixo aqui do 13,30, que foi esse fundo aqui da semana passada, na verdade, isso favorece mais vendas. Aqui, comparando até com a questão do dólar, me parece um pouco esticado, mas a gente vê que a açaí está dentro de uma tendência de baixa que já vem aí desde o final de fevereiro, final de janeiro e início de fevereiro. Então, assim, ele já fez as correções recentes, indica mais quedas sim, mas ele deve desacelerar a queda, ou seja, daqui ele deve continuar caindo mais um pouco, mas não na velocidade que caiu, especialmente agora em março, abril, tá? Então, ainda não consigo ver uma reversão altista, mas não vejo novas vendas. Eu acho que é muito mais agora a situação de esperar para ver se faz uma nova formação. Acima dos R$15 dá para pensar em uma reversão altista, mas ainda tem muito chão, né? Ele teve um fechamento a 13,22, só reverte para cima, acima dos 15. Então, eu acho que é o caso aí de pensar ou um estopar mesmo, caso venha abaixo dos R$13, porque abaixo dos 13 ele pode acelerar ainda mais a queda, apesar de estar esticado. E para tentar recuperar isso, fazer o preço médio, né, que com certeza não é a melhor das opções, mas também não é, nem que fosse, também não é agora, porque ainda está longe de um cenário de reversão altista. A probabilidade maior é continuar caindo. Perfeito. Marcos Saravalli. Ô, Thiago, vou aproveitar que agora sim, é o momento consultoria. Então vamos começar com, inclusive daqui a pouquinho tem balanço do setor, siderurgia e mineração, né? Quando a gente fala siderurgia, a gente está falando de CSN, Gerdau e Uzi Minas, mas particularmente de Vale. Vale, pelo menos em termos fundamentalistas, começa a chamar atenção num patamar de compra, tá? Abaixo aí dos R$80, começa a chamar atenção. Para você, né, é um buy and hold, uma visão buy and hold, é um momento de acumulação ou algum alerta aqui em Vale? Começando com Vale, depois acho que já aproveita e já dá uma passada na siderurgia também. Beleza, vamos lá. Eu acho cedo para comprar Vale, tá? Não acho que seja o cenário para vender agora. Tá? Eu acho que o cenário vendedor, tecnicamente falando, tá desacelerando, mas, de novo, ainda está cedo para falar em compras. Quando a gente teve a euforia ali do início da semana, a gente teve ali um rompimento do canal de baixa, rompimento de média,
o que tecnicamente seria um primeiro sinal de alta. Inclusive, rompeu esse topo aqui do 82,22. A gente teve um fechamento muito próximo, mas que foi anulado logo no dia seguinte. E deu sequência para a queda de ontem e hoje. Candles pequenos, sombras longas, mostram indefinição. O que eu vejo é um cenário de desaceleração da queda, mas ainda não é uma reversão altista. Então, mesmo para buy and hold, ainda não vejo um cenário tão interessante. Vamos lá, para buy and hold, você parar para pensar que isso aqui pode virar uma congestão, muito provavelmente vai virar, não vai fazer tanta diferença comprar agora ou daqui a 2, 3 dias. Para quem está de olho num giro um pouco mais curto ou quer potencializar o ganho, aí é o melhor esperar ou um rompimento do 82, 83, que aí a gente vai ter com clareza uma reversão de tendência para alta, buscando aqui os 88, 60 e o topo histórico lá no 96, ou para quem gosta, para quem é buy and holder, um teste da região do 76 gera uma entrada um pouco mais barata, porém ele é mais arriscada. Por que ele é mais arriscada? Porque se Vale tiver um fechamento abaixo do 75,80, favorece mais quedas buscando essa região aqui de outubro nos 72, ou seja, o barato pode ficar ainda mais barato. Então, no momento, não vejo grandes oportunidades em Vale, nem para trade. Aí fundamenta aquela história, né? O cara tá olhando o preço em relação à empresa, ele pode até entender que tá barato, mas eu não, de novo, não teria pressa para comprar. Por quê? O que tá barato pode ficar ainda mais barato. E realmente só Vale, eu só teria urgência para comprar Vale quando rompesse 83, 82, 83. Por quê? Porque é um sinal de evolução, um sinal de tendência de alta. CSN é um papel muito, muito interessante, tá? Deu uma oportunidade muito grande aqui no final de março nessa marcação de fundo. Eu geralmente evito operações contra a tendência, mas aqui Vale tinha, CSN, aliás, tinha alguns sinais interessantes para a marcação de fundo e o risco era muito pequeno em relação ao potencial. E foi uma entrada bem interessante, não avançou bastante, eu ainda imaginava o alvo um pouquinho mais em cima e ela acabou parando justamente na resistência que foi aqui marcada em fevereiro, no 16,35, 16,40, e recuou de maneira igualmente forte. O cenário atual de CSN é de indefinição. Por quê? Ele tanto rompeu o canal de baixa aqui de fevereiro, chegou a fazer um pivô de alta muito volátil e não deu sequência. Agora ele está batendo no fundo anterior, e aqui pode acontecer de tudo. Tanto um rompimento para baixo e retomar a tendência de queda de fevereiro, quanto ele pode segurar e ficar lateralizado, porque a gente teve gap aqui, tem uma série de resistência, ou pode ele explodir de novo e romper topo e aí confirmar a tendência de alta. O cenário, para mim, mais provável de CSN é uma lateralização. Tá? Esses fundos aqui mais ou menos no mesmo patamar indicam que isso aqui deve servir como um suporte bom, a região dos 14,40, 14,30, mas os topos desiguais não inspiram aqui uma tendência de alta. Eles estão muito mais por uma lateralização. Então aqui em CSN realmente o cenário está bem indefinido, ao contrário de Vale, que está com um viés mais baixista, apesar também de indicar lateralização no curto prazo. Quer que eu veja os Minas? Vocês querem um outro papel mais específico? Dá tempo da gente ver os Minas junto também. Thiago, até quando você colocar os de Minas, aí se puder colocar as duas, porque até, inclusive, um alerta que eu deixo, os de Minas 3, eu não sei se o mercado passou despercebido, mas tem um movimento societário acontecendo, que ele acontece só na 3, não necessariamente acontece na 5, né? Que é o movimento da troca aí, podemos dizer assim, de controle, que a Nippon está deixando as suas ações, um pedaço das suas ações para a Ternium, né? E existe um preço, né? A expectativa é que seja por volta de R$10. Então, eu vejo esse movimento, talvez possa ser talvez um trigger mais para a ON e não necessariamente para 5. Vamos lá. Essa briga na Nippon Steel com a Ternium é antiga pra caramba, né? Antiga. Até dificulta as operações na 3, justamente porque
ela não respeita tanto o gráfico justamente por essa briga aí de cachorro grande, né? E depois de tantos anos acabou que um lado acabou vencendo, que realmente pode servir de gatilho, que não necessariamente vai respeitar o sinalizador técnico, né? Olhando a Usim 5 aqui, a gente vê uma tendência de alta formada, vê o pivô tá destoando das demais. A gente viu que Vale estava mais com viés baixista, a CSN está bem definida, os implantes, pelo contrário, está bem altista. A gente teve aqui um cenário de correção, sim, normal, depois de duas altas fortes, né? Tá fazendo a correção, fez a correção na região aqui do 7,50, segurou bem. O rompimento aqui do 7,80 consolida o cenário altista. Está um pouco esticada a minha visão. Pode ser que essa lateralização que aconteceu quarta, quinta e hoje continue para segunda, terça e quarta, antes de um próximo rompimento. Mas o cenário para a Usim 5 é altista. Vamos lá olhar a Usim 3. A Usim 3, como você falou, né, essa questão dos sócios, a liquidez dela é pior do que a Usim 5. Mas graficamente falando, ela está até bem parecida com a Usim 5. Claro, tem esse trigger aí que pode trazer um movimento diferenciado. Você trouxe aí, alertou para o preço-alvo na casa dos R$10, então a gente tem um upside aí de travou aqui 25, 20 e poucos %, mas não adianta só confiar nisso, né? Porque a gente bem sabe que esses anúncios daqui a pouco eles mudam, né? Oferta de fechamento de capital, fusão, às vezes eles anunciam com o preço lá em cima, aí como tem a possibilidade de rever ao longo do caminho, eles vão revendo para baixo. Então, assim, pelo lado técnico, eu vejo um potencial de alta até esse topo aqui do R$8,80, R$9, é uma boa resistência, é um bom alvo a ser perseguido. Agora, quem tá no trade, é melhor ir para a Usim 5, que tem melhor liquidez, respeita melhor a parte técnica. Agora, quem tá de olho realmente nos fundamentos, em ser sócio e tal, é bom ficar bem inteirado dessa disputa, que acabou, né, no final das contas, mas para depois não acabar tomando um susto aí. Assim, beleza, acabou, é R$10, aí chega lá, daqui a 2, 3 meses, antes da data, fala assim, veja bem, a gente reviu as condições de mercado, o minério não está valendo tanto, a China não cresceu tanto, então nosso preço aí está em R$8. Aí o cara comprou todo animado, achando que ia faturar um monte, e acaba... Se faturar ainda tá bom, né? O problema é quando vira pro campo negativo, né? Boa. Isso aí. Até um alerta que os analistas estão deixando também em relação ao temporada de balanço, né? E as siderúrgicas, parece que, no caso, as Usiminas vem com resultado também melhor do que as demais siderúrgicas. Então, acho que pode ser um catalisador importante para as suas ações. Boa, fique então aí no radar. Tiago, eu quero muito agradecer a tua participação. Obrigada mesmo por nos ajudar a fazer esse fechamento de mercado. Sempre muito bem-vindo por aqui. Esperamos contar com você mais e mais vezes. Forte abraço, até uma próxima. Bom final de semana, agora vai sextar. Agora sim. Obrigado mais uma vez pelo convite. E um excelente final de semana para vocês e para toda a audiência da IBMC. Marcos, também um abraço. Bom final de semana. Obrigada. Seu Marcos Taravalho, suas considerações finais. Fechamos a semana com o Ibovespa acumulando alta. Vamos sextar então, Marco? Bom, muito bom. A gente está acompanhando aqui alguns relatórios de estrategistas internacionais, né, estrangeiros, começando a ficar um pouco mais otimista com o Brasil. Acho que o grande catalisador realmente foi o IPCA dessa semana. Vamos ver se essa semana a gente consegue continuar essa tendência de valorização, recuperar um pouquinho do atraso. A gente continua super descontado, né? Temos uma agenda econômica mais tranquila, mas também temos bons balanços aí para serem divulgados, pode ser catalisadores importantes aqui para o nosso Ibovespa e também outras alternativas. E o câmbio, minha opinião, como a gente viu também, deve continuar nessa tendência de valorização do nosso real na semana que vem. Esperamos continuar com esse tom otimista globalmente e aqui localmente, para recuperar o atraso, né? Já que os ativos ainda continuam super descontados, né? Mesmo com essa alta aí da ordem de 5% dessa semana, ainda é muito pouco em relação a todo o atraso que a gente tem no nosso aqui Ibovespa. Isso aí, seu Marcos Taravalho, muito obrigada mesmo. Seu Marcos Taravalho, eu vou me despedindo por aqui. Obrigado. Do seu Marcos Taravalho, de vocês também. Bom final de semana. Bom final de semana, Marco. Bom descanso para você. A nossa programação não encerra por aqui. Na sequência, você fica com o Deepcast, Alan Gani. Eu, Débora Oliveira, vou me despedindo por aqui.
inclusive desse fechamento de mercado do Top News a partir de segunda-feira. Quem vai fazer esse fechamento de mercado aqui com vocês é o Carlos Cauty. Eu, Débora Oliveira, passaria a fazer a abertura do mercado. Então, o nosso encontro a partir de segunda-feira é mais cedo, a partir das 8h30 da manhã, ao vivo. Eu espero vocês aqui para a abertura do mercado, junto comigo, junto com o Guga Almeida, junto com todo o nosso time aqui da BMC News. E, claro, depois na BMC News, durante toda a nossa programação, eu estarei aqui com todos vocês. Então, segunda-feira eu espero por vocês ao vivo, 8h30 da manhã, na abertura do mercado. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.